Para este jornal, o deputado socialista Porfírio Silva. Boa tarde, seja bem-vindo. Há algumas semanas ouvimos António Costa dizer que não há divórcios irreversíveis. Perante o que ouviu nesta convenção, nomeadamente as críticas ao PS, considera que há a possibilidade de um novo casamento? Boa tarde. Os partidos da esquerda em Portugal são partidos diferentes entre si. Isso é sempre assim. A esquerda em democracia é sempre uma esquerda plural e diversificada. A esquerda só é monolítica em ditadura. Mas felizmente nós não estamos em ditadura, estamos em democracia e a esquerda que existe em Portugal é uma esquerda plural com as suas diferenças. O que nós sublinhamos como muito positivo é que, sem deixar de manifestar a sua própria identidade, o que é normal, o Bloco de Esquerda manifesta agora a vontade de voltar a uma conversa que quebrou no último orçamento. Da mesma maneira que foi possível trabalhar com o PCP, da mesma maneira que foi possível trabalhar com os Verdes, da mesma maneira que foi possível trabalhar com o PAN, para construir um orçamento de Estado, também há de ser possível trabalhar com o Bloco de Esquerda, desde que o Bloco de Esquerda queira e entenda que convergência não é nenhum dos partidos ser o juiz ou ser o árbitro dos outros, é trabalharmos Mas em conjunto. para esse diálogo ser possível, para esse acordo, o Bloco de Esquerda já deixou aqui, digamos que o caderno de encargos necessário, carreiras profissionais sólidas no Serviço Nacional de Saúde, o fim das leis vingativas da Troika, estou a citar a Catarina Martins, sistema de proteção social que não deixe ninguém de fora e também que não condene os mais pobres, e impedir, e estou novamente a citar, a captura dos dinheiros públicos pela responsabilidade financeira, numa clara alusão à injeção de dinheiros públicos, nomeadamente no que resulta do antigo BES. O PS está disponível para aceitar estas linhas que foram lançadas pelo Bloco de Esquerda? A coordenadora do Bloco, a deputada Catarina Martins, além desses 4 tópicos, fez outras listagens, fez uma lista de listas de posicionamentos e devo dizer-lhe, para começar, que todas as matérias que Catarina Martins colocou como pontos de foco político do Bloco são matérias importantes. São matérias importantes para o país e, portanto, nós não desvalorizamos nenhuma das matérias que o Bloco pôs em cima da mesa. Agora, parece-nos Não desvaloriza, importante... mas entende que são possíveis de concretizar? Ouça, nós não negociamos orçamentos de Estado na comunicação social, com todo o respeito que temos pela comunicação social e pelas pessoas que nos ouvem, mas o trabalho de negociação é um trabalho complexo, que tem que ir ao pormenor, tem que ir ao detalhe. Eu gostava de lhe dizer o seguinte: nós não podemos, nenhum de nós, menosprezar aquilo que temos conseguido fazer nos últimos anos. Eu vou-lhe dar 2 exemplos. Catarina Martins disse hoje, no discurso de encerramento, o seguinte, e vou citar: na habitação, o Governo desistiu de cumprir as 26 mil casas prometidas até 2024. Isto é incorreto. O Governo mantém essa meta, inscrevemos esse objetivo no PRR. O que se passa é que o PRR vai até 2026, mas isso não nos obriga a renunciar ao objetivo de fazer essas 26 mil casas até 2024. E não renunciamos. Pelo contrário, a inscrição desse objetivo no PRR reforça as condições de financiamento, pelo que provavelmente até podemos ir mais além das 26 mil casas. E, portanto, não é correto estar a menosprezar aquilo que está a ser feito. Outro exemplo. Catarina Martins disse hoje, no seu discurso, falando do clima, que estamos em pequenos passos e coisas de nada. Mais uma vez, não é um bom ponto de partida para uma conversa séria menosprezar o que tem sido feito. A proposta de lei do clima que o PS já apresentou na Assembleia da República tem metas muito exigentes. Mas podemos deduzir dos exemplos que nos dá que é uma negociação que será difícil. Catarina Martins diz que está aberta ao diálogo. Pelos exemplos que traz aqui esta conversa, entende que é um diálogo que será necessário fazer com muitas cedências? A construção de convergências não é uma questão de mais metro, menos metro. É uma questão de nós conseguirmos identificar aquilo que é possível fazer
e conseguirmos, partindo de posições distintas, porque não é só o PS que tem algumas diferenças em relação ao Bloco de Esquerda. O PCP também tem diferenças em relação àquilo que nós pensamos. E conseguimos, no entanto, fazer um trabalho que nos levou a um orçamento de Estado. O Partido Ecologista aos Verdes também tem posições diferentes das nossas e conseguimos fazer um trabalho que nos fez convergir. A mesma coisa com o PAN. E, portanto, Claro, o que mas nós neste caso estamos a falar concretamente do que foi abordado nesta convenção do Bloco de Esquerda e para terminarmos, porque o nosso tempo também está a chegar ao fim, faço-lhe uma pergunta muito concreta. Também foi dito pela líder do Bloco de Esquerda que o Governo parece ter abandonado o compromisso de mais escalões de IRS. Pergunto-lhe concretamente se de facto esta é uma medida que está abandonada por parte do Partido Socialista. Não há nenhuma medida que esteja nos nossos programas que seja abandonada. Agora, há uma coisa que é preciso perceber. Acho que há algumas pessoas, principalmente na classe política, porque a esmagadora maioria dos cidadãos percebe isto, mas há algumas pessoas na classe política que ainda não perceberam uma coisa. O país tem passado um ano e tal de uma situação de extrema dificuldade, um período tão difícil como nós nunca tivemos na nossa vida pessoal e coletiva. E houve muitas coisas que estavam a ser feitas, que estavam a ser trabalhadas, que estavam não só a ser programadas, mas implementadas e que tiveram que esperar, porque na realidade aquilo que estava no programa, aquilo que estava nas nossas intenções, nem tudo se pôde fazer numa situação tão grave como esta da pandemia, que nos obrigou a desviar o caminho em algumas coisas, mas que por outro lado nos permitiu reforçar algumas linhas que já eram as nossas. Não é justo, por exemplo, dizer que o governo do PS não investiu no Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos a investir este ano no Serviço Nacional de Saúde mais do que aquilo que o Bloco exigia antes da negociação do anterior orçamento. E, portanto, nós temos, por um lado, que não menosprezar aquilo que foi feito, aquilo que tem vindo a ser feito nos últimos anos, muitas vezes com o contributo do Bloco, com o contributo do PCP, com o contributo dos Verdes. Nós não podemos menosprezar aquilo que já fizemos. E, por outro lado, não podemos ser irrealistas e fazer de conta que não temos atravessado uma situação tão difícil em que algumas coisas não puderam ser feitas ao ritmo que nós queríamos. Mas não desistimos, vamos continuar a fazê-las e ficamos muito satisfeitos se a mensagem do Bloco estamos disponíveis para voltar a trabalhar e voltar a uma linha de construção e desenvolvimento que era aquilo que tínhamos vindo a fazer antes. Porfírio Silva, muito obrigada por esta reação que trouxe aqui a este jornal.